tô passando aqui, pessoal, para pedir para vocês se inscreverem no canal se possível e também participar das nossas lives que acontecem segundas, terças, quintas, sextas e domingos, das 9 à meia-noite na Twitch, tudo bem, pessoal? Se possível, se inscreve aqui e dá follow lá, não custa nada. E pelas minhas verificações, o YouTube me diz que pelo menos 80% das pessoas, tá, que assistem os vídeos não são inscritas. Isso ajuda bastante quando vocês inscrevem a gente poder aí continuar mandando esse nosso conteúdo para longe, para várias pessoas. Então, se possível aí, pessoal, participe e se inscreva, ok? Nos vemos por aí, nos vemos na live. Até mais, valeu, pessoal, e fica aí com o vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marco, também conhecido como Cramos, e nesse vídeo a gente vai falar sobre Lost Ark. Algumas coisas que é bom o pessoal saber antes mesmo de chegar no nível 50, muitas vezes até antes de criar seu personagem inicial. Então a gente vai aí passar por algumas coisas que você gostaria de saber para começar Lost Ark. Vamos lá. Primeira coisa, não vá atrás de tier lists. Mais ou menos. Vamos lá. O problema é o seguinte, Lost Ark não tem um meta estável, tá? Todo update muda muitas coisas e muitas vezes os personagens ficam trocando de posição, indo de às vezes top para pior e vice-versa, certo? Então não se foca em tier list na hora de escolher o seu personagem. Porém, todas as tier lists colocam 3 personagens no S, que é o Gunlancer, a Barda e o Paladino. Não porque eles são as melhores classes no jogo em si, mas porque as 3 classes são as classes mais requisitadas no endgame. Toda party de 4 pessoas precisa de uma dessas 3 classes, tá? Na verdade, ela não precisa. É possível fazer todo o conteúdo do jogo sem essas 3 classes, certo? Mas elas facilitam o conteúdo de raid, dungeon, de endgame bastante, certo? Por quê? Porque elas permitem que vocês errem um pouco. Elas permitem que as pessoas errem um pouco a raid e a dungeon. Se você é um gênio do Lost Ark, você não erra nenhuma mecânica em momento nenhum, você não precisa dessas classes. Só com as potes de vida é suficiente. Porém, essas classes servem para reduzir o impacto dos erros dos players, tá? Elas são as 3 classes de suporte do jogo. De certa forma, o Gunlancer funciona como um suporte um pouco tanque, que na verdade, né? O Paladino, ele é mais focado em dano em alguns shields. E a Barda é mais focada em algum heal, um pouco menos de dano, mas também com shields, tá? Uma das 3 sempre é requisitada para build endgame e dificilmente eles vão escolher entre elas, tá? O primeiro desses 3 que aparecer vai tocar o barco, não faz muita diferença. Porque a Barda cura melhor que o Paladino, mas não importa, o Paladino dá mais dano ao mesmo tempo que também dá shield e tem um pouco de cura. O Gunlancer, ele é mais mediano nos pontos, mas ele tem bastante shield e ele absorve muito dano nele mesmo. Então, pessoal, essas 3 classes são mais ou menos de mesmo nível. Tirando isso, as tier lists de hoje podem não valer daqui a 15 dias, podem não valer daqui a 30 dias. Nós estamos 1 ano e meio mais ou menos atrasado perante a Coreia, ou 2 anos, e muita coisa já mudou lá, tá? Outras classes virão e tudo mais. Portanto, não vai muito atrás de tier list se você não quer fazer uma das 3 classes básicas que são mais requisitadas. Vai lá, começa vários personagens, vai testando eles aí até o nível 15, 20. E se você não gostar da jogabilidade, troca até achar o seu personagem que te faça mais felicidade, tá, pessoal? Por quê? Porque os personagens até o nível 20 vão rapidamente, principalmente se você já passou pelas quests uma vez, você só vai tocar direto, você vai conseguir sentir bem como é que eles funcionam, beleza? Ótimo. Vamos à próxima parte, então.
Agora vamos falar um pouco sobre itens consumíveis, tá? Itens consumíveis. Deixa eu abrir um patch aqui para abrir. Esses itens consumíveis aqui, granadas, roubes, enfim, todo item consumível do jogo, tá? Não usem eles durante o leveling. Por quê? Porque eles são usados em endgame, tá? O cara às vezes está acostumado em outros MMOs que granadas, esses itens não servem para nada e tu vai jogando fora. Eles são usados em endgame em funções bem específicas, tá? Então, guarde os seus itens consumíveis durante o jogo, porque você não precisa de nada para eles no leveling, mas senão você vai ter que produzir, comprar de outros players esses itens no endgame. Então, tudo que você tiver, você já pode reduzir, entre aspas, em custo no teu fim da vida. A mesma coisa, as poções que dão percentual de vida, tá? 30%, 45%, 60%. Não gaste elas, você não precisa delas. Por que não gaste elas? Porque elas são indiferentes pela quantidade de HP que você tem. Então, nos níveis baixos, as potes normais são mais que suficientes. Em níveis altos, as potes que você vai usar são as potes de percentual de HP. Então, de novo, guarda elas. Não tem motivo para você correr com elas até agora, entendeu? Guarda as potes superiores. Então, todo item que seja de uso de explosão ou potes de explosão, move speed, não sei o que, guarda. Você não precisa deles agora, você consegue fazer tudo mais. O que você vai usar agora é alguma coisa, por exemplo, se por algum motivo você gastou toda a energia do seu Stronghold e você quer continuar dando upgrade nele, que você deve, tá? Claro, você pode usar um kit de energia e tudo mais, mas esses de uso que é para batalhas em si, não usem, tá? Vocês vão precisar eles no final e vocês não precisam ele durante o leveling, então não usem. Mais uma dica: equipamentos. Não se preocupem com equipamentos. Não se preocupem com guardar equipamentos, não se preocupem com deixar eles perfeitos, não se preocupem com fazer nada durante o leveling, certo? Equipamentos durante o leveling são quase que indiferentes. O que você for recebendo nas quests e dos kills é suficiente, não se preocupe com mais nada, pegue eles, use, troque e vai pra frente. Quando chegar no fim do jogo, você vai ter um equipamento base para começar a fazer as raids endgame, então não te preocupa até lá, beleza? Bem rápido, bem simples, equipamento, não fica se preocupando em ir atrás, não fica se preocupando em fazer quest desnecessária para pegar equipamento, nada disso é útil, tá? Toca o barco do jeito que for chegando que você vai conseguir. Falando nisso, falando em quests, existem vários tipos de quest no jogo, porém durante o leveling, você, para chegar no nível 50, só precisa fazer a quest principal, certo? Essa é a primeira parte de quest que eu quero falar. Se você não fizer nenhuma outra quest, só com a quest principal você chega no nível máximo. Você vai ter um equipamento decente para começar as dungeons, e vai ser muito mais fácil você voltar e fazer todas aquelas milhares de horas extras que você tem para fazer subquest, colecionáveis, pegar monstros, pegar vistas. Tudo isso você pode fazer depois mais fácil e mais rápido quando você tem todos os tripods, quando você está nível máximo, seu equipamento já está decente, é mais fácil fazer os bosses, é mais fácil fazer as hard dungeons principalmente, tá? O equipamento das hard dungeons não vale a pena fazer elas hard dungeons, vale mais a pena fazer elas normal, certo? Porque a diferença de equipamento não é grande o suficiente para valer a pena, e a diferença de XP não é grande o suficiente para valer o tempo que tu gasta fazendo a hard dungeon. Não é muito mais difícil, mas é difícil o suficiente para atrapalhar o teu leveling. Então, no nível máximo fica mais fácil voltar e fazer as coisas. Tendo dito isso, eu vou explicar os quatro tipos de quest, basicamente, tá? E quais deles você deve fazer, se fosse você, faria durante o leveling, certo? Primeiro, Main Quest. A Main Quest são 2 tipos diferentes de ícones, tá? É o ícone dourado, é uma Main Quest, e quando você chegar numa certa parte do jogo,
O ícone azul também é uma main quest. Portanto, como eu disse, main quest você vai fazer. Mesmo quando chegar no nível 50, você vai continuar nas main quests até terminar elas. Porque quando você termina elas, você ganha um negócio chamado Power Pass, que você ganha 2. E esses 2 Power Pass você pode escolher 2 outros personagens e botar eles automaticamente no 50, com equipamento, com toda a main quest terminada, e mais algumas outras quests que são da account, tá? Toda quest que é da account que você fez é uma vez por account. As quests amarelas é uma vez por personagem, então você pode fazer depois com eles também. O que acontece? Tem gente que guarda esses Power Pass porque no futuro vai vir outra classe, não sei das quantas, e tipo, sei lá, Arcana, tá? E eu vou querer fazer Arcana, Reaper, eu vou querer fazer Reaper. Nesse jogo ter alts é bom porque quando você chega no endgame, você tem quantidade máxima de área que você pode fazer as coisas. Porém, isso é por personagem. Então você poderia fazer várias e guardar esses itens no teu stash shared para melhorar o teu personagem primário, teu personagem main, tá? Tem um limite certas coisas, mas o que não tem limite, ainda assim vale a pena. Então, na minha opinião, vale mais a pena te escolher mais 2 classes, botar no 50 essas 2 classes, e se no futuro vier uma classe que você quer mais nova, upa ela pulando tudo as quests, como eu falei, vai só na mainline, não precisa assistir nada, não precisa ver nada, porque tu já fez tudo isso. E vai ser bem mais rápido do que tu pensa, tá? Em 8, 10 horas, em 10, 12 horas você vai terminar ela, porque você não tá pulando tudo, tá fazendo só as obrigações. E é bem mais rápido do que parece. Se você prestar atenção, não é muito difícil seguir só a mainline, ela é bem direta, digamos assim, e o XP que ela dá é bom. Então, não fica muito difícil, eu usaria o Power Pass. Com esse pensamento, dos 3 personagens, tenha sempre pelo menos um que caiba naquelas classes, entre aspas, S, que são Barda, Paladino ou Gunlancer. Um dos teus 3 personagens faz um deles. Pra quê? Pra tu ter esse personagem que todo mundo quer em dungeon pra facilitar a tua vida, tá? Então, aproveita aí e faz um desses personagens, as outras 2 você faz o que quiser. Inclusive, por isso, você não precisa upar desses personagens se não quiser. Você pode upar um personagem que dá mais dano, como a Maga, como o Berserk, e depois você dá um Power Pass pra um dos outros 2. Pra um dos outros 2 Power Pass pra um desses caras, entendeu? Então aproveite pra isso. Passado da Main Quest, nós temos as Adventure Quests. As Adventure Quests são essas quests roxas, tá? As quests roxas, elas te ensinam mecânicas e te liberam mecânicas do jogo. Principalmente mecânicas como minerar, cultivar e tudo mais. Você já libera elas assim que elas aparecerem, essas quests de preferência, tá? Então, vamos lá, pessoal. Marcando, Main Quest a gente quer fazer, Adventure Quest a gente também quer fazer. Geralmente elas também dão algum tipo de equipamento ou item que vale a pena, tá? Ou até muitas vezes atributos permanentes. Então, vale a pena, skills e tudo mais, vale a pena fazer essas quests durante o leveling, porque geralmente elas estão seguindo a mesma sequência do que tu já tá fazendo pro leveling, não vai ter que sair muito dali para fazer isso, e ela é uma quest que é muito boa. Essas quests, salvo engano, são por servidor, tá? Cada servidor tem uma sequência de quests dessa. Passando das Adventure Quests, nós temos um tipo que é dividido em 2 subtipos, e é por isso que eu considero 4 tipos de quest, tá? Que é as quests amarelas, as quests comuns. As quests amarelas têm 2 subtipos. É a quest amarela normal e a quest amarela de chain, em cadeia, tá? Você quer fazer a quest em cadeia, geralmente. Porque a quest em cadeia vai te dar, geralmente, bastante item bom para as tuas coisas, incluindo itens aí de engraving e tudo mais. Então as quests em cadeia eu faria. E eu pularia absolutamente toda a quest amarela comum. Elas podem ter alguma coisa de útil? Podem.
Mas não vale a pena fazer. Você perde muito tempo fazendo por um ganho muito pequeno. Como eu disse, volta depois com o personagem totalmente upado e vai fazer. Porque você não vai terminar o Adventure Tome tão cedo, pessoal. Não adianta que você não vai terminar o Adventure Tome antes de ir pro próximo mapa, tá? É muita coisa pra fazer, é muito ponto. Tem que dropar 4 Glyphidstone, tem que dropar 20 não sei o que. É um monte de coisa. Achar todos os monstros... Né, aqueles monstrinhos que vem com um negocinho na cabeça redondinho, eles te dão isso aqui, eles te dão esses monstros aqui, tá? Mas fazendo as roxas e as chain quests, mais a main quest, geralmente tu vai passar de 20 a 30%. E também vai te ajudar no quê? Vai te ajudar no teu Welcome Challenge, tá? O Welcome Challenge, que é a nossa próxima dica, que é faça todo o Welcome Challenge. Ok? Faça todo o Welcome Challenge. Nesse lado aqui, Basic Guide. Trade Skills, também, se possível, vai tocando pra frente, quando ele for abrindo. Tá? Já os Collectibles, não precisa se preocupar tanto. Deixa pra depois também. Mas, especificamente, esse lado aqui, o Basic Guide, você quer fazer inteiro. Tá? E ele é fácil de fazer, ele é a sequência. A única coisa que ele geralmente exige é os 20%. Mas eu acho que não dá pra fazer com menos de 20% da área, terminar a área, tá? Então é bem fácil terminar os Welcome Challenge, é bem de boa. Então, voltando e recapitulando, nós queremos fazer as quests main, douradas e azuis, as roxas, e das quests amarelas nós queremos fazer as que são em cadeia, que tem ali a chainzinha, tá? As outras, pula tudo e toca o barco pra frente, pessoal. Uma hora você volta pra fazer, assim você ganha tempo, tá? Trade Skills, você de preferência não fica pegando tudo que tem em todos os mapas. Senão você vai demorar muito neles. Ah, mas é legal. Concordo, é legal. Deixa pra fazer isso depois de chegar no nível 50 também. O que você quer fazer é sempre ter materiais suficientes para estar o tempo todo dando upgrade na tua casa, tá? Então, você vai parar para fazer Trade Skills ou tentar manter uma quantidade de materiais pensando no próximo upgrade, certo? Tem o que precisa fazer upgrade? Toca o barco. Deixa a tua casa acelerando aí os upgrades, mas toca o barco pra frente. Não fica parando o tempo todo pra minerar, cortar madeira e afins, porque vai demorar muito tempo, tu vai perder muito tempo. Então faz o que precisa só pra terminar a tua casa e toca o jogo pra frente. Pra tu chegar nos 50 já com a tua casa no máximo possível até lá. Beleza? Essas são as dicas primárias que eu quis passar aqui de coisas simples, interessantes, que vai te ajudar bastante, certo? Depois eu vou fazer aí outros vídeos, um deles com como eu upei o meu paladino, as skills que eu peguei e a minha opinião sobre elas, tá? E também um sobre o engraving de classe, que no nível 30, quando você termina uma parte específica do jogo, que é mais ou menos nível 35, você já consegue pegar o engraving de classe aí, o level 1 dele, o que principalmente para classes de DPS faz muita diferença. Para classe, para minha classe especificamente não faz tanta diferença, que o engraving que a gente pega é para suporte enquanto tá solo, isso não faz muita diferença, tá bom? Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Aproveitem esse maravilhoso jogo que é Lost Ark. Se divirtam muito. Se ajudem como sempre, pessoal, dentro e fora de jogo. E nos vemos por aí. Um abraço a todos e fui.